O centro se lembra que a periferia existe quando um empregado falta ou a violência que mata negros e pobres escorre para bairros ricos. A vida é descartável por lá, mas quem se importa? Tem bastante dela disponível. A gente está aqui no Campo Limpo, a gente está aqui na região sul de São Paulo, que reúne estatísticas extremamente preocupantes a respeito da morte de jovens, negros e pobres pelas forças policiais, pela criminalidade, né? O fato é que, inclusive, chacinas como a de Osasco e Barueri que aconteceram não são novidade aqui. Acontece a conta-gotas diariamente, né? Por que um rapaz que nasce aqui no Campo Limpo vale menos do que um rapaz que nasce em Moema? Eu vou falar para você com toda a franqueza do mundo de uma pessoa que convive com a imprensa há décadas. O problema é o seguinte, é poder. Poder. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem uma assessoria de imprensa gigantesca, contratada para limpar, para passar o pano nos malfeitos que a polícia comete. É uma assessoria de imprensa violenta, é uma assessoria de imprensa que intimida jornalistas, é uma assessoria de imprensa remunerada regiamente. Então, não é brincadeira quando a gente fala que é o poder econômico que está em jogo aqui. Não basta, não é só que essas pessoas são mais pobres. É que do outro lado, essa mulher que perdeu um filho tem que chorar sozinha em casa. Se ela tem outros filhos, portanto ela fica com medo de falar alguma coisa e os outros filhos serem... ela vai continuar morando onde o filho dela foi assassinado e ela fica com medo de denunciar a polícia porque os outros filhos podem ser vítimas de retaliações. Mas não é só isso. O problema é o seguinte, do outro lado tem uma máquina mortífera de reputações. Não é só, de um lado está a polícia matando, ou grupos de extermínio ligados à polícia matando. Isso é uma forma de morte, é uma forma de assassinato. E do outro lado, lá, que fica no centro de São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública, tem um andar inteiro da assessoria de imprensa que promove a morte da reputação dos caras que são assassinados aqui. Então, como é que esses caras vão aparecer no jornal? Vão aparecer no jornal como bandidos. O menino que não fez nada, que estava andando na rua, o Douglas Rodrigues, essa menina de 15 anos, vai virar traficante na imprensa. E aí vai sair um outro lado, que é o lado da família, assustada, intimidada, e vai sair assim, a dona Maria não quis falar com a reportagem. Claro que ela não quis falar com a reportagem. Não, é evidente. Eu acho que nós já tratamos isso aqui em outras ocasiões. O quanto também essa coisa da desmoralização engata um outro processo no senso comum, quer dizer, bom, é bandido, então pode. Né? Que é uma legitimação clara da pena de morte. Como se, mesmo que a moça, o Douglas ou qualquer outro fosse bandido, então pode matar. Né? Ele roubou, ele é ladrão. Não há pena de morte no Brasil regulamentada pela Constituição, pelo Código Penal, pelo que quer que seja. Né? Mas há uma pena de morte perversa, sem direito de defesa, acompanhada de um processo, como a Laura colocou, midiático de desmoralização, né, das vítimas, né? Aplicada cotidianamente aqui no Campo Limpo, aqui no Capão, na Zona Leste, nas periferias do Brasil todo. Efetivamente, isso é muito mais regra do que exceção. Só aparece, Sakamoto, quando é no atacado. Né? É mais de 10, então vira notícia. Se é menos de 10, é cotidiano. Né? Mais de 10 aqui. Se fosse num bairro mais rico, já seria o suficiente para... Nos Jardins, se fosse 10, cai a República. Né? Se fosse 10... Né? Se todo mundo, por exemplo, da periferia se reconhecesse como explorado, é claro que iria lutar pelos seus direitos, né? Mas muitas vezes ou a pessoa não tem tempo porque está lutando para sobreviver, ou a pessoa nem percebe que é vítima desse tipo de exploração simbólica, né? Como é que a gente consegue reverter isso? Eu acho que não é fácil, eu acho que o grande desafio é esse mesmo. É comum quando a gente vai entrevistar uma família que foi vitimada por uma violência, perdeu um filho, perdeu um parente e tal, perdeu um sobrinho, pela ação da polícia, é muito comum a gente ouvir das pessoas dos parentes sobreviventes, a gente ouvir os caras falando assim, e eu sempre apoiei a polícia, e eu sempre achei que se o cara morreu, alguma coisa ele tinha feito. Desculpa, tem um caso emblemático, que foi acho que há uns 4 anos atrás,
em Osasco, inclusive, num bairro da periferia de Osasco, de um moço, sei lá, os seus 30 anos, estava no seu barraco, na sua casa, e a rota chegou e matou ele. Simplesmente. Chegou, entrou e matou. E a mãe dele deu uma entrevista para o Datena, para esses programas e tal, e disse: meu filho era um dos maiores admiradores da rota. Mostrou um pôster que o filho tinha da rota. O filho dela era um entusiasta da rota. Não, até então, ser assassinado pela rota.